sejam bem-vindos ao programa M. Hoje é quarta-feira, dia de falar de educação com Elizabeth Rodrigues. Nosso tema de hoje é a visita do Papa Francisco ao Brasil e suas lições. De que forma temos exercitado essas virtudes na educação dos nossos filhos? Você vai ver também uma matéria especial sobre a programação de férias do Shopping da Ilha e tem também a nossa campanha de incentivo à leitura. Fica com a gente, acompanhe, o programa M está entrando no ar. Boa tarde, eu sou Paula Veloso e este é o programa M. Gente, não se fala em outra coisa ultimamente, em todos os meios de comunicação, a não ser a visita do Papa Francisco ao Brasil e suas lições aí de humildade e simpatia. Viajar leve, cultivar relações pessoais e valorizar a família, ser comum e extraordinário, valorizando a simplicidade e reconhecer os reais valores que merecem importância. De que forma temos exercitado essas virtudes na educação dos nossos filhos? Elizabeth Rodrigues conversa com a gente hoje sobre esse assunto. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde, Paula. Boa tarde a você que está conosco às quartas-feiras. É realmente difícil, eu acho quase impossível permanecer indiferente ao movimento que o Papa organizou no Brasil. As pessoas, independentemente de suas crenças, se comovem com aquele exemplo de pessoa, de humildade e plantando no jovem. Às vezes as pessoas trabalham com jovens e saem à rua e as pessoas plantam. Não é difícil trabalhar com jovens, deve ser horrível. Não, que você planta com uma semente forte, com o jovem você colhe. Ele é um terreno assim, muito fecundo, ávido, eu diria, de valores, de princípios. Então chega aquela pessoa cujo discurso, cujo exemplo fala mais do que o discurso, então o jovem se apaixona. Quer dizer, eu penso que a primeira lição que a gente deve aprender com o Papa é cultivar a diferença. Exatamente. Porque desde o início a diferença nos apavora. O novo nos apavora. Todo mundo tem medo do que é diferente, do que é novidade, né? Porque eu estou aqui encastelada nos meus princípios, nos meus valores, naquilo que eu eduquei, no que eu fui educada, e de repente aparece uma coisa nova. Então, quer dizer, hoje nós não estamos fazendo um programa católico, nós estamos fazendo um programa de gente com gente. Exatamente, porque independente do que você acredita ou da sua religião, a gente está falando sobre essa visita do Papa, porque assim, acho que além de renovar a fé de muita gente e fazer um bem aí para os católicos, eu acho que ele está mostrando para a gente algumas lições como indivíduo, sabe? Eu acho que isso vai, independente de religião, a gente poder adquirir esses valores que andam meio esquecidos. Exato. E essa coisa da diferença, por exemplo, o Papa escolheu pela primeira vez, lavou os pés de duas mulheres. Nunca se havia. A cerimônia de lavar pés é uma cerimônia masculina. Então, ele sempre lavava os pés dos drogados e ele escolheu lavar de pé de duas mulheres. Uma delas, muçulmana. Quer dizer, a biógrafa do Papa, que é até uma pessoa muito espirituosa, é evangélica. E uma das primeiras visitas que ele recebeu de um argentino foi de um rabino. Então, ele está dando um exemplo que não é algo que ele incorporou agora. O mais importante é que ele sempre foi assim. Então, a biógrafa dele diz, tudo o que ele tem cabe em uma mala. Quer dizer, o exemplo do viajar leve, do ser leve, do desapegar. E, ao contrário, o que ele tem de valores é tamanho que não cabe em nenhum lugar de tão importante essa bagagem dos valores, que é justamente da humildade, que é isso que ele traz de maior. Quer dizer, quando ele foi eleito Papa, ele telefonou para as pessoas. Então, ele telefonou para o jornaleiro, que entregava o jornal dele todo dia no Buenos Aires. Ele ligou para o dentista dele, entendeu? E ligou para as pessoas próximas. E as pessoas começavam a gaguejar no telefone e diziam, sua santidade, rapaz, me chama de Jorge, como tu sempre me chamaste. Pois é. Entendeu? Então, quando você vê uma pessoa se revestir de um cargo de qualquer forma, de chefe de Estado,
porque o Vaticano é um Estado, e de ser o líder de uma população católica tão grande, você vê que as pessoas, quando são promovidas, a primeira coisa que elas fazem é dizer, agora eu sou doutor fulano, me chame de senhor, entendeu? E ele, ao contrário, na hora da promoção, ele disse, não, a primeira coisa que eu quero ver são as pessoas, me chame de Jorge, você sempre me chamou de Jorge, e escreve para a professorinha dele, com quem ele sempre travou. Aliás, isso é muito bom. Ele se reveste de uma qualidade linda, que é cultivar os valores, os princípios, a família e a amizade. Então, o maior exemplo dele era a avó e depois a professora primária, com quem ele sempre se identificou. Quer dizer, então ele ficou assim como preso a essa imitando e se inspirando nessas duas pessoas. Porque quando ele foi para o seminário, a avó disse, vai, Jorge, mas se não for bom para ti, volta. Vai estar sempre aberto aqui. Então ele foi, né, e se inspirou nessa avó que fazia com que ele escutasse ópera toda semana na rádio de Buenos Aires e que levava eles para as coisas de arte, de música. Mas quando perguntaram para ele, Jorge, se tivesse um incêndio, você tivesse que sair correndo, levar as coisas mais preciosas, o que você levaria? Ele disse, eu levaria o caderno em que eu anoto os meus compromissos religiosos, que eu não posso deixar porque é meu mistério, e levarei minha agenda, eu não posso perder contato com meus amigos. Olha isso. Entendeu? Eu tenho que estar com meus amigos, porque ele diz para os jovens aquilo que ele próprio cultiva. Ele disse, é um mundo tão descartável, tão superficial, e a gente tem aquela pessoa que está conosco na alegria, mas também está na tristeza. A gente tem aquele amigo que abre mão de o que é importante para ele, porque para comprar um remédio para mim, porque eu estou doente. Se a gente tem essa pessoa, a gente tem um tesouro. A amizade é uma felicidade. Então, ele cultiva os amigos de uma forma muito intensa. E isso é um super exemplo para a gente, cultivar os amigos, valorizar a família, que de vez em quando são valores, assim, são coisas que a gente deixa meio de lado, nosso dia a dia, até os exageros da internet que a gente estava falando outro dia, quer dizer, acaba que afasta a gente um pouco das pessoas e deixa a gente muito mais ligado no virtual. Pois é, e essa coisa do virtual que tu falaste é muito importante, a palavra que o Papa pediu para a gente, diálogo. Eu vim aqui para pedir a licença para vocês abrirem uma portinha para mim, para que a gente possa estabelecer uma empatia, começar a se entender e abrir um canal de diálogo. A elegância com que ele pediu licença para as pessoas abrirem um pouquinho para ele a atenção, para estabelecer o diálogo, porque a gente se comunica tanto rápido em todos os meios de comunicação, mas parece que o diálogo não existe mais, Paula. Porque as pessoas já vão prontas com aquilo que elas querem que o outro compreenda ou que o outro aceite, mas elas não se dispõem a ouvir. Então, eu acho que dentro dos parâmetros curriculares nacionais e dos temas transversais, nós temos a ética, que é justamente o respeito mútuo, a justiça, a solidariedade e o diálogo. Isso esse Papa vem trazer, entendeu? E as escolas estão trabalhando para isso. Não há diálogo sem abrir o canal para escutar. Então, eu me lembro que uma vez eu vi uma tirinha em algum lugar e a menina dizia assim, você estuda? Aí a outra respondeu, estudo? Em que ano você está? Ela disse, eu estou no ano 2013, e você? Quer dizer, ela não compreendeu a pergunta. Então, isso é uma forma de que, às vezes, o diálogo é truncado, porque as pessoas não entendem. Mas tem outras formas em que o diálogo é truncado porque eu não quero me fazer entender. Porque eu não quero passar a mensagem correta. Eu quero que você aceite o que eu tenho para impor. Entendeu? E o Papa disse, não, nós temos que abrir o canal. Então, era o Calvin com o tigre, né? O Calvin com o tigrezinho e ele estava na palavra cruzada. Aí dizia, passarinho na vertical. Aí eles, passarinho na vertical, passarinho. Aí ele disse, é o beija-flor. Aí o Calvin, o Leopoldo, o tigrezinho disse, mas só tem 4 letras. Pois é, esses caras escrevem as coisas, agora a gente tem que fazer a letra miudinha. É beija-flor mesmo. Tem gente que vai para uma reunião, que precisa dialogar, que precisa ouvir o outro, que precisa estabelecer a empatia, e vai como o Calvin, com o beija-flor para colocar não sei quantas letras dentro das 4, e fica... Aí acaba a reunião de políticos, reunião de entidades, reunião de organizações, aí a resposta é, não houve diálogo, não é não? Exatamente. Reunião do G20, não houve diálogo entre as partes. Diálogo, porque não se escutou uma lição de humildade
de um pequeno Francisco. Não tem como ter diálogo se não abrir o canal para ouvir o outro. Exatamente. A gente vai só fazer um intervalo comercial rapidinho e a gente volta já já, porque eu acho legal a gente levar um pouquinho dessa ideia do Francisco para a nossa família. Vamos lá, a gente volta já. Estamos de volta com a Elizabeth Rodrigues falando sobre a visita do Papa Francisco ao Brasil e os valores que ele tem passado para a gente, aí servido de exemplo. Por que nós estamos trabalhando isso com os nossos filhos? Hoje em dia, Elizabeth, quais são os valores que a gente tem passado para os nossos filhos que estão de acordo com o exemplo do que o Papa Francisco está passando e os que não estão tão de acordo assim? Eu creio que a valorização da família é algo que precisa sempre ser passado. Eu penso que mesmo com os erros dos pais na formação, se eles procurarem fazer a família ser uma fonte de energia, de união, de convívio, é muito importante, porque se eles deixarem sempre as crianças na mão de outras pessoas, eles nunca vão conseguir que as crianças tenham esse sentimento de pertencimento e que elas vão ficar crianças inseguras, com autoestima baixa, carente. Então eu penso que essa valorização dos amigos, da família, é muito importante. E os pais têm que reconhecer seus defeitos também, né? Quer dizer, não são super-homens, né? E às vezes o filho observa falhas e o pai diz, não. E, quer dizer, para mim, como pessoa, o que mais me chamou a atenção do Papa foi a primeira declaração que ele deu quando foi eleito, ele se eleger um pecador. Quer dizer, eu, quando estudei história, o primeiro dogma da igreja era a infalibilidade papal. Quer dizer, o Papa não podia falhar. E ele diz, não, eu sou um pecador, todo mundo comete erros, inclusive o Papa. Então isso é muito importante para as famílias, justamente aprender com seus erros. Agora, para os governantes, eu penso que o exemplo do Papa de ir às ruas é muito importante. Sim. Ele sempre, desde que ele era padre, depois bispo e hoje Papa, ele ausculta as ruas. Quer dizer, o Brasil... os governantes ficaram tão encastelados nos gabinetes que a rua teve que vir dizer o que ela queria. Mesmo causando esse tumulto todinho, ele acaba se tornando, vamos dizer assim, um pouco mais, mais popular e mais, né, mais simpático. Ele não vive sem as ruas. Ele não vive. Nunca viveu, nem quando era padre em Buenos Aires, como jesuíta, ele sempre foi buscar nas ruas, ele sempre foi se alimentar das ruas. E a gente sempre fala que nos conhece uma cidade sem ir às ruas. Eu queria lembrar todos para viver essa experiência. É impressionante a diferença que você sente quando você sente a cidade pela rua, pelo seu transporte, caminhando. Você sente e vê com olhos de que você não veria se tivesse em outro tipo de transporte. Se todo governante fizesse isso. Então, resultado, o Papa disse primeiro as ruas, depois as autoridades. E os nossos governantes sempre dizem, primeiro os nossos gabinetes e as nossas reuniões de portas fechadas, depois se vê o que faz. Resultado, as ruas no Brasil vieram aos governantes, porque os governantes não foram às ruas. É uma lição do Papa. Ele sempre foi de ir às ruas para ver o que o povo fazia e daí se alimentar. Ele usa a rua como alimento. Ele diz que justamente na hora em que ele tem contato, que ele pode fazer alguma coisa por alguém, é que ele se alimenta como pessoa e espiritualmente. Isso é bacana a gente comentar, até para os pais que estão assistindo a gente, porque assim, o que o Papa está mostrando para a gente nada mais é do que exemplo, né? E não tem jeito, para os filhos, para os adolescentes, para as crianças, a gente ensina com exemplo. Exato. Né? Então, não adianta você querer ensinar zilhões de coisas para o seu filho se você não vai lá e mostra que você respeita o seu vizinho, você respeita Exato. a igualdade, né? Isso são coisas que você tem que mostrar todos os dias. Aliás, sobre o respeito ao vizinho, a gente até já falou aqui, mas eu quero só reforçar. Tem uma máxima do meu avô que eu acho sensacional. Ele diz, o vizinho sempre tem razão. Se você tiver essa máxima, você que vive em condomínio ou que tem um vizinho, se você tiver essa máxima que o vizinho sempre tem razão, nunca vai haver problema entre você e seus vizinhos. Vai ser sempre muito bom, porque você tem a capacidade de se colocar no lugar do outro para ver como é que ele está reagindo. E aí falta o diálogo nesse momento da briga de vizinhos, porque eu penso que eu estou certo, o vizinho está certo, então está todo mundo certo. E qual é o mandamento eu não diria mandamento, mas o que se depreende do que o Papa faz? Ele é comum.
Ele quer ser uma pessoa comum. E por isso mesmo ele é extraordinário. Porque hoje, um exemplo que os pais devem dar aos filhos, parem de querer ser as Anitas da vida. Entendeu? As Gretchens fabricadas, as Carla Pérez fabricadas, e agora a Anitta da vez, a poderosa. Eu gostei daquele swingzinho dela, é uma gracinha. Se tocar, a gente dança, né, Elizabeth? Eu até danço, tá entendendo? Agora, eu querer que dentro dos meus valores, educar minha filha para ela ser uma Anitta, ou para ela ter os 5 minutos dela de fama no blog, então eu não estou criando para ser uma pessoa comum, para ser aquela pessoa que da fraternidade, dos princípios, dos amigos, das relações pessoais, dos valores. Eu estou criando para todo dia ela bombar com um novo look e fazer uma coisa diferente para que ela possa aparecer. Pois E nisto o Papa veio assim colocar a carapuça em todos nós. Não é para isso que a gente veio. Não é isso que faz nossa felicidade. Aliás, isso é estressante. Porque na hora em que eu não sou mais falada, eu fico, ai meu Deus, eu não estou mais na mídia, eu preciso arrumar uma coisa para fazer, aí eu arrumo. Eu preciso fazer qualquer coisa, nem que seja horrível para minha imagem, mas só para eu aparecer, então eu vou né? descobrir, gay é doente, para todo mundo ficar horrorizado comigo, a Feliciana da vida, não é? Para eu poder aparecer, quer dizer, eu acabo tendo que inventar factoides e ficar naquele estresse e uma vida falsa, uma vida que não tem que não tem base, não tem alicerce, é quando verdade. vê o Papa diz assim, a felicidade não está nisso, está nas ruas, está no povo, está na simplicidade, está nas pequenas palavras. Fez um discurso tão modesto, enquanto a nossa presidente ficou tão preocupada em fazer um relato de que seu governo era social, né? Fez um discurso pesado, e ele fez um discurso, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu só queria tocar o coração de vocês, porque eu já sei que o Brasil é um povo que tem um coração grande e é muito hospitaleiro. Por favor, abra uma brechinha no coração de vocês para mim, eu só quero dialogar. Olha isso é muito bacana, gente. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi em relação até, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de tolerância em relação a tudo na vida, principalmente as diferenças, inclusive de religião. Foi quando alguém perguntou em relação a credo. E ele falou o seguinte, a pergunta não é qual é o seu credo em que você acredita, mas se você faz ou não algo pelos demais. Eu acho que isso é que vale a pena a gente refletir. Eu acho que o que vale é o que você está fazendo pelo outro, independente de que religião você está fazendo ou em que você acredita. Exato, inclusive isso é uma modificação na juventude. A juventude que está recebendo o Papa, inclusive eu estava no Rio de Janeiro agora, e eu fui tentar atravessar uma ala do aeroporto. Era tão grande a massa de jovens que eu tive que parar. Aquilo me deixou encantada, como é muito grande, entendeu? Então o jovem de hoje, em primeiro lugar, ele não quer aquela coisa eu vou rezar para salvar a minha alma. Não, em primeiro lugar, de todos esses milhões de jovens que estão aqui, em primeiro lugar de todas as pesquisas, ele quer acabar com a miséria e com a pobreza do outro. Mudou, exatamente. O jovem não está querendo só ajoelhar para rezar. Ele quer, em primeiro lugar, acabar com a miséria e com a pobreza daquele que está do seu lado. E esse jovem tem se engajado em várias campanhas de juventude, em pastorais, em organizações não governamentais, em grupos religiosos, e tem trabalhado em comunidades carentes para ver se ele consegue que esse clamor pela justiça social seja realmente uma realidade. É isso aí, isso é que é uma lição importante para todos nós. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho e a gente volta já já que tem mais programa M, não sai daí. Estamos de volta e agora aqui no programa M a gente vai falar de livros, né? Eu ia até passar uma matéria para vocês sobre programação de férias, mas eu vou deixar para amanhã, porque hoje a gente está aqui cheio de livros, né, Elizabeth, para a gente falar da nossa campanha de incentivo à leitura. Na verdade, a gente lançou essa campanha já tem alguns dias aqui no programa e está sendo assim um maior sucesso, o pessoal está colaborando, mandando livros para a gente, isso é muito bacana, porque a gente vai ajudar a montar uma biblioteca numa escola que tem um trabalho super sério, que fica na Cidade Olímpica, a escola chama Educando, né? A escola, ela é uma escola comunitária e o pessoal, assim, tem uns alunos super esforçados, uma garotada aí a fim de aprender, que só precisa de um pouquinho de incentivo. Então, nós estamos aqui para dar incentivo, a gente vai fazer a nossa parte, né, Elizabeth? Com toda certeza. Hoje eu dei uma baixa na minha biblioteca, eu já mandei retirar do meu acervo, esses são livros do meu acervo, e que eu estou trazendo para a biblioteca. Gente,
é impressionante como aquela antiga frase que uma nação se faz com homens e livros nunca esteve tão atual. Tem que ler, tem que alimentar o entendimento para poder conseguir responder aos desafios. Então, hoje está chegando aqui temas de filosofia, estou trazendo, e alguns clássicos, como Helena, como Dom Casmurro, como Memórias do Sargento de Milícias, como Primo Basílio, como Guarani. Eu estou trazendo alguns aqui. Agora, tem um que eu vou tirar da minha... porque eu acho assim, que uma doação tem que ser alguma coisa que saia bem de dentro. Então, eu vou doar um livro que eu vou sentir muita falta. Os 100 melhores poemas brasileiros do século. Nossa Esse Senhora! é um livro que eu vou doar, que eu sinto que assim eu ficarei um pouco dentro daquela biblioteca. E aqui talvez nasça um poeta nessa escola, se inspirando com os 100 melhores poemas do século. Esse está aqui. Agora, história. Eu passei minha vida inteira ensinando história, né? Então, história antiga e média do Cláudio Vicentino e moderna e contemporânea do Leonel Itaúsu. Creio que são 2 autores que vão ampliar o entendimento dos alunos com muita facilidade. E uma coleçãozinha para gostar de ler, com crônicas, que começa também aquela alfabetização na crônica, o letramento na crônica. Agora, aqui na minha mão, a gente tem uma coisa muito especial, olha só, Reconstruindo Aprender a Teoria na Prática, um livro de Elizabeth Rodrigues. Esse é livro meu, não é? Que a primeira parte tem um trabalho que eu fiz sobre aprendizagem com 3 grupos de alunos, um trabalhando sozinho, um trabalhando comigo, que é o parceiro mais experiente, segundo Vygotsky, e um trabalhando com o próprio coleguinha, que é o parceiro do mesmo nível. E foi muito interessante. Mas a segunda parte, eu estou doando o livro para essa escola porque tem uma experiência minha de como estudar. Isso é que é legal, como estudar. Desde o horário de estudo, não é? Desde o horário de estudo, como fazer o horário de estudo, o que colocar, olha, os quadros de horário de estudo, não é? Então, eu vou doar uns 2 para a biblioteca. Agora, tem um livro mais coisa que eu estou trazendo, que é Harry Potter, que eu acho que é muito bom para o imaginário. A gente tem. E também eu acho que literatura brasileira é um livro também importante, porque também é uma iniciação na literatura, tá bom? Então, e aí, fora outros livros, clássicos aqui, 5 minutos, também. Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, Escrava Isaura, Moreninha. Clássicos que não podem faltar, que todo mundo tem que ler, né, Então, gente? hoje eu me sinto assim muito feliz, porque um pedacinho de mim vai para a biblioteca da escola e realmente é o livro que liberta. É isso aí. E você que está em casa também pode participar, pode doar os livros pra gente, é só mandar para cá para a TV Guará, para entregar aqui na TV, aos cuidados de Paulo Veloso ou da produção do programa M. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Elizabeth, muito obrigada. Um abraço muito grande para Paula, para todo o Grupo Bom e para você, todas as quartas aqui conosco. Amanhã a gente está de volta e eu conto com a sua companhia. Beijo, um ótimo dia.